Estamos ao vivo. Retornando aos trabalhos, passaremos para a ordem do dia. Pela ordem, presidente. Pois não. Gostaria também que fosse incluído na ordem do dia agora aí, a moção de protesto 80 e a 81 e o ofício que fosse lido pela casa, por favor. Colocasse em votação também essa moção. Consulto os senhores vereadores sobre a inclusão da moção 80 e 81, feita pelo vereador Fábio Alexandre Silveira. Coloco o requerimento verbal do vereador Fábio Alexandre Silveira em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Pela ordem. Pois não. Para dizer sobre a moção, que eu peço a compreensão de todos os colegas, da moção 80 e a 81, para que peço a colaboração de todos, como é sobre a Sabesp mesmo, que já foi dito na semana passada, sobre o descaso que tem com a população também, com as coisas que vem fazendo. Tem árvore que caiu no rio na entrada da cidade há mais de 4 anos e nunca foi limpada, nunca foi tirada. E também a cerca que fizeram na entrada da cidade, como se estivesse cercando um cavalo, um carneiro, um animal lá, de fazer uma cerca tão bonita, porque todos os lugares que eles têm a propriedade Sabesp, eles fazem uma cerca bonita, com tela, pintado de branco e azul, símbolo da Sabesp, bem bonito. E por que em Nazaré fazer uma pouca vergonha dessa logo na entrada da cidade? Então que eles tomassem providência e fizessem um serviço de acordo com a cidade. E também sobre a moção 81, é sobre o DR, onde já tem vários pedidos de todos os vereadores, e agora tem mais uns 2, 3 pedidos meus sobre o lixo que está sendo jogado na beira da estrada, próximo à colônia de férias, uns 3 quilômetros mais para frente, e até hoje nunca foi tomada nenhuma providência sobre a limpeza, e sendo que sempre passa o carro do DR lá. Passa, olha e não faz nada. E como eu tenho dito, quando é um trabalhador vendendo a sua mercadoria, eles querem recolher a mercadoria, proíbem a pessoa de trabalhar. Então, que tomassem mais vergonha na cara também e fizessem o serviço correto deles, já que eles querem fazer no pé da letra, faça o serviço correto, faça a devida limpeza, que não deixe essa pouca vergonha que está. Só isso, presidente. Coloco o requerimento verbal do vereador Fábio Alexandre Silveira em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contrários que se levantem. Declaro o requerimento verbal do vereador Fábio Alexandre Silveira para que seja incluído e votada as moções 80 e 81 de 2020, aprovado. Moção de protesto 80 de 2020. Protesta contra a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, pela falta de realização de serviço de pó de roçada em imóvel existente na entrada da cidade. Considerando que a Sabesp tem tratado com certo descaso os serviços de pó de roçada em imóveis pertencentes à empresa na entrada da cidade. Considerando que no dia 17 de novembro, após intenso temporal, árvores de grande porte existentes em imóvel de propriedade da empresa, mais precisamente na barragem da represa, vieram cair devastando. Considerando que o local não recebeu nenhum tipo de serviço após o intenso temporal, permanecendo o local em total abandono. Considerando que a falta de roçada e poda das árvores em imóvel de propriedade da empresa na entrada da cidade é recorrente. Considerando que já houve diversos pedidos junto à divisão regional da Sabesp para a realização de serviços, inclusive com envio de indicações e ofícios a respeito. No entanto, nenhum efeito foi obtido. Diante de total descaso em solidariedade à população nazareana, apresentamos à mesa após ouvido em imóvel pertencente à empresa na entrada da cidade. Que cópia da presente moção seja encaminhada ao diretor-presidente da Sabesp em São Paulo, ao prefeito municipal de Nazaré Paulista e aos órgãos de imprensa do município para conhecimento. Nazaré Paulista, 14 de dezembro de 2020. Fábio Alexandre Silveira, vereador.
Coloco a moção número 80 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco a moção número 80 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro a moção de protesto número 80 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, aprovado por unanimidade. Moção de protesto número 81 de 2020. Moção de protesto 81 de 2020. Protesta contra o Departamento de Estrada de Rodagem DER de Bragança Paulista pela falta de conservação de trecho da SP 36 e pela falta de conservação e poda de árvores às margens da rodovia. Considerando que a forma como o DER tem tratado os usuários da rodovia Juvenal Ponciano de Camargo com total descaso tem nos deixado perplexos. Considerando que os serviços de conservação e manutenção não são realizados com certas frequências, sendo somente realizados quando a segurança dos usuários já está em risco. Considerando que, aliado à falta de manutenção e conservação do piso asfáltico, a falta de poda das árvores existentes às margens da rodovia também tem deixado a desejar. Prova disso é que, após forte tempestade, ocorrida no último dia 17 de novembro, diversas árvores foram atingidas, muitas delas ficando dependuradas em risco de acidentes graves, como é o caso da entrada da cidade. Considerando que diversos vereadores desta casa já foram procurados por pessoas solicitando que intercedesse junto ao DER de Bragança Paulista para a realização de manutenção e conservação e mais precisamente para os serviços de poda das árvores existentes às margens da rodovia, tendo sido inclusive objeto de várias indicações e ofícios a respeito. No entanto, nenhum efeito foi obtido. Diante de total descaso e em solidariedade à população nazariana, apresentamos à mesa, após ouvido do outro plenário dispensadas as formalidades regimentais, a presente moção de protesto ao DER de Bragança Paulista pelo mau serviço prestado na cidade de Nazaré Paulista no tocante à manutenção e conservação do piso asfáltico, bem como da falta de poda de árvores existentes às margens da rodovia Juvenal Ponciano de Camargo. Que cópia da presente moção seja encaminhada ao diretor-presidente do DER em São Paulo, ao prefeito municipal de Nazaré Paulista e aos órgãos de imprensa do município para conhecimento. Nazaré Paulista, 14 de dezembro de 2020. Vereador Fábio Alexandre Silveira. Coloco a moção número 81 de 2020 em discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco a moção número 81 de 2020 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro a moção de protesto número 81 de 2020, de autoria do vereador Fábio Alexandre Silveira, aprovada por unanimidade. Presidente, eu gostaria que pudesse incluir que leia o ofício também, por favor. Ofício 1535 de 2020. Nazaré Paulista, 14 de dezembro de 2020. Requer em caráter de urgência a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, conservação, asseio e limpeza da área da barragem, limite com a SP 36 e Rua João de Passos. Vossa Excelência, e ao mesmo tempo servimos do presente para informar e ao final requisitar o que abaixo passamos a aduzir. Na data de 17 de novembro do corrente ano, a zona urbana e a área central, além de outros pontos isolados, foram acometidos por uma forte tempestade seguida de rajadas de ventos e fortes granizos. Nessa toada, houveram diversas quedas de árvores, inclusive na rede elétrica, ocasionando risco e interrupção do fornecimento de energia elétrica à área central da cidade. Ocorre que a barragem do sistema Cantareira em Nazaré Paulista é composta por grande área verde que margeia a entrada da cidade pela rodovia SP-36 e posteriormente pela rua João de Passos, sendo passagem obrigatória por toda a população.
Ocorre que desde o vendaval, árvores atingidas ainda continuam dependuradas nos postes, escoradas por fios de energia e rede de linha de comunicação. O local em questão é ponto de passagem diária de centenas de pedestres e veículos que se locomovem sentido bairro-centro e vice-versa, sendo também o elo de ligação com a rodovia Dom Pedro I. A situação do local, área da barragem da Sabesp, denota abandono e total falta de investimento da companhia, incompatível com a localização geográfica e em descompasso com a vocação para o turismo que a cidade se esforça a alcançar. E mais, ao lado da rua João de Passos, o terreno da Sabesp é cercado com mourões de cerca rural e arames farpados, tipo das cercas de gado, e destonando com o padrão urbano do local. Veja que até o passeio público calçamento foi feito com repasses de recursos pela municipalidade. Ademais, o portão de entrada de acesso ao centro de operação da comporta é mal iluminado, sujo e não enquadrado nos padrões da cidade de Nazaré Paulista. Assim, por todo o exposto, considerando que é dever da Sabesp manter a conservação de suas áreas, estas sujeitas ao Código de Postura do município. Considerando ainda que é dever do município aplicar a legislação no que couber sob pena de omissão, resolvem os vereadores desta augusta casa comunicar à diretoria da Sabesp, concedendo prazo de 15 dias para sua manifestação útil e, no silêncio, determinar de ofício o remetimento desta à Prefeitura Municipal de Nazaré Paulista para a adoção de providências legais, aplicando-lhes as sanções e tomando todas as providências quanto à obrigação de fazer. Sem prejuízo, espeça-se o ofício, cópia do ofício lido em plenário da Câmara para o gabinete do governador do Estado de São Paulo e ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para conhecimento a ser lavrado e expedido pelo diretor da Casa, após leitura em plenário, consignando que as correspondências devem ser remetidas por AR. Sendo só para o momento, renovamos a Vossa Excelência os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, Célio Aparecido Pinheiro, Dirce Maria dos Santos, Dolores dos Santos, Flávio Gonçalves Gonzaga, Homero Aparecido de Moraes, Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, Joel de Almeida e Luiz Carlos Cincinelli e Wanda Aparecida Passos do Carmo. Ofício 1336 de 2020. Requer em caráter de urgência ao DER, Departamento de Estrada e Rodagem, reparação e conservação de trecho da SP-36, que liga a cidade de Nazaré Paulista à rodovia Dom Pedro I. Senhor Superintendente, iniciamos por cumprimentar Vossa Excelência e ao mesmo tempo servimos-nos presente para informar e ao final requisitar o que abaixo passamos a aduzir. Na data de 17 de novembro do corrente ano, a zona urbana e a área central, além de outros pontos isolados, foram acometidos por uma forte tempestade seguida de rajadas de ventos e forte granizo. Nessa esteira houve a queda de diversas árvores que margeiam a rodovia SP-36, nas proximidades da entrada da cidade de Nazaré Paulista. Algumas delas em postes de energia elétrica, interrompendo o fornecimento de energia e a iluminação do trecho urbano da rodovia, que possui alto índice de circulação de veículos e pedestres, tendo em vista que faz a ligação centro-bairro e vice-versa. A esse propósito, uma das imensas árvores de eucalipto, pesando certamente mais de 8 toneladas, está lascada, denotando sério perigo aos transeuntes. A par disso, entre o trecho do trevo de acesso à cidade e o alto posto Cantareira, a malha viária, a malha asfáltica e o acostamento perecem com sulcos, buracos e solapamentos que parecem ser ignorados pelo departamento, que nada tem feito para mitigar as péssimas condições asfálticas às portas da cidade de Nazaré Paulista, um trecho inferior a 800 metros de extensão.
Não é demais mencionar que outras correspondências por parte desta Câmara já foram enviadas, cujo nenhum retorno foi enviado. Mais ainda, muito embora a municipalidade muitas vezes encampa a tarefa da manutenção das luminárias existentes nesta via, a responsabilidade não é de outro senão da própria DR, cujo local se encontra à penumbra, forçando trabalhadores, mulheres e crianças a cruzar trechos centro-bairro às escuras diariamente, num cenário inaceitável para o estado mais rico da federação. Logo, é o presente para requerer ao DER, sem que seja ouvido o Centro Operacional do DR de Bragança Paulista, que nada faz pelo local, o envio da equipe técnica para vistoria em loco, a fim de confirmar o alegado e, evidentemente, a remoção das árvores em risco de queda, a correção da malha asfáltica e da iluminação. Por se tratar de recobrança, solicitamos ao senhor diretor da casa que envie cópia deste expediente ao gabinete do governador do estado, ao presidente da Assembleia Legislativa, com nossas homenagens, a fim de cientificar que o DR vem se negligenciando pelo posto de Bragança Paulista a disponibilizar os cuidados mínimos com a rodovia SP-36, trecho de entrada da cidade de Nazaré Paulista. Requeremos que todas as correspondências da Câmara Municipal se deem por AR. Sendo só para o momento, renovamos a Vossa Excelência os nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fábio Alexandre Silveira, Célio Aparecido Pinheiro, Dirce Maria dos Santos, Dolores dos Santos, Flávio Gonçalves Gonzaga, Homero Aparecido de Moraes, Jefferson Aparecido Evangelista Pereira, Joel de Almeida, Luiz Carlos Sensinelli e Wanda Aparecida Passos do Carmo. Iniciamos agora a segunda parte desta sessão ordinária, que trata da ordem do dia, onde deliberaremos sobre os projetos que constam da pauta. Começaremos com a leitura do parecer, projeto de lei número 356/2020. Parecer 570 de 2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre o projeto de lei 356 de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação esteve reunida na sala de reuniões no intervalo da sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2020 para analisar o relatório 570 de 2020, elaborado por Célio Aparecido Pinheiro, ao projeto de lei 356 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 263 mil para ações de combate e enfrentamento do Covid-19. O nobre vereador apresentou o relatório concluindo pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. E quanto ao seu mérito, defendeu a aceitação para que o mesmo possa ser deliberado pelo plenário da Casa, sem que houvesse apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, este foi discutido, votado e aprovado por unanimidade. Vereador Homero Aparecido de Moraes, presidente. Vereadora Wanda Aparecida Passos do Carmo, como membro. Parecer 571 de 2020, da Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o projeto de lei 356 de 2020. A Comissão de Finanças e Orçamento esteve reunida na sala de reuniões durante o intervalo da sessão ordinária do dia 14 de dezembro de 2020 para analisar o relatório 571 de 2020, apresentado pelo vereador Fábio Alexandre Silveira, ao projeto de lei 356 de 2020, de autoria do chefe do Executivo Municipal, que versa sobre a criação de crédito adicional suplementar no valor de R$ 263 mil, destinado ao custeio de ações de enfrentamento e combate do Covid-19.
O vereador relatou a matéria em seu aspecto financeiro e orçamentário, opinando pela sua aceitabilidade. Quanto ao seu mérito, defendeu para que o mesmo prossiga os trâmites normais e regimentais da Casa para deliberação em plenário, sem apresentação de qualquer emenda. Após análise do relatório, se foi discutido, votado e aprovado pela comissão. Vereador Luiz Carlos Sensinelli, presidente. Vereadora Dirce Maria dos Santos, como membro suplente. Passaremos agora à votação dos projetos de lei. Proposta de emenda da Lei Orgânica Municipal número 17 de 2020. Proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 17 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre: altera a redação do artigo 21 da Lei Orgânica do Município de Nazaré Paulista e dá outras providências. Segunda discussão e votação com quórum qualificado. Coloco a proposta de emenda da Lei Orgânica do Município número 17 de 2020 em segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam. A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 17 de 2020, de autoria da mesa diretora, aprovado em segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 351 de 2020. Projeto de lei 351 de 2020, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, republicanos, que dispõe sobre emissão de ruídos sonoros provenientes de aparelho de som portáteis ou instalados em veículos automotores e em embarcações estacionadas ou em movimento, proteção do bem-estar e do sossego público, revoga as leis municipais 1409 de 2018 e 1453 de 2019 e dá outras providências. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 351 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 351 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, e os que forem contrários, que se levantem. Declaro o projeto de lei número 351 de 2020, de autoria do vereador Homero Aparecido de Moraes, republicano, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 353 de 2020. Projeto de lei 353 de 2020, de autoria do vereador Joel de Almeida, Democratas, que dispõe sobre denominação de estrada municipal que especifica no bairro Mascate Grande e dá outras providências, de estrada municipal Durvalino Cardoso, Durvalino Caraça. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 353 de 2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 353 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 353 de 2020, de autoria do vereador Joel de Almeida, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 354 de 2020. Projeto de lei 354 de 2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, PTB, que dispõe sobre denominação de estrada municipal que especifica no bairro Marmeleiro e dá outras providências, de estrada municipal Carlota Rodrigues dos Santos.
Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 354/2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 354/2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 354/2020, de autoria do vereador Célio Aparecido Pinheiro, do PTB, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Projeto de lei número 356/2020. Projeto de Lei 356 de 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre: cria um crédito adicional suplementar no valor de R$ 263 mil. Primeira e segunda discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei número 356/2020 em primeira e segunda discussão. Se algum vereador quiser fazer uso da palavra, que seja pela ordem. Coloco o projeto de lei número 356/2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro o projeto de lei número 356/2020, de autoria do prefeito municipal, aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Passaremos agora para a explicação pessoal. Pela ordem. Pois não. Por um lapso aqui passou despercebido, que tinha entrado na ordem do dia também, o projeto de resolução da mesa número 13 de 2020. Se não, discussão e votação, né? Porque senão essa resolução aqui não vai servir para o ano que vem. Nós fizemos uma resolução à toa, então. Aí a senhora suspende um pouquinho para a gente fazer o parecer dele. Já está pronto. Já está pronto? Já apareceu proibido hoje. Mas já foi então para a primeira é só a votação, então, primeira e segunda votação. Vai passar pelo departamento. Entendeu? Vai passar pelo departamento. Coloco o requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes, a resolução número 13 de 2020. Em primeira e segunda votação. Coloco esse requerimento verbal do vereador Homero Aparecido de Moraes, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução número 13 de 2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre inclusão do parágrafo 3º ao artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para disciplinar o recebimento de projetos de lei, que autoriza a denominação de vias públicas e dá outras providências. Única discussão e votação com quórum simples. Coloco o projeto de lei da resolução número 13 de 2020 em primeira e segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Coloco o projeto de resolução número 13.220 em primeira e segunda votação. Aprovado por unanimidade dos presentes.
Passaremos agora para a explicação pessoal. Nos termos do artigo 181 do Regimento Interno, farão uso da palavra os vereadores que se inscreverem. Lembro que a cada um dos inscritos terá até 10 minutos para o seu pronunciamento e que o quórum mínimo é de 6 vereadores. Está inscrito para a ordem do dia o vereador Fábio Alexandre Silveira. Boa noite, presidente, novos colegas, todos aqui presentes. Gostaria, presidente, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse mandato que nos deu, nos orientou também, nos ajudou muito. E agradecer à senhora por ter confiado em mim e o vereador Jefferson, onde a senhora autorizou que nós fôssemos para Brasília, atrás de recursos, representando os demais vereadores. Fomos representando os 11, tivemos boas novidades. E aproveitando também, quando chegarem a eleição para deputado, que vejam bem os deputados que vão ser votados. Você pega que nós batemos no gabinete do Tiririca, fomos mal recebidos, nem atendidos, e é uma pessoa que foi muito bem votada em Nazaré. Celso Russomano, a mesma coisa. Batemos até em São Paulo, no gabinete dele em São Paulo, no escritório dele, fomos mal atendidos, e a população ainda insiste em votar nele aqui em Nazaré. Para Nazaré ele nunca fez nada, então vamos olhar bem. E aproveitar, agradecer cada um de vocês que tem trabalhado junto. O Celso, cara que me orientou bastante, me ajudou muito, a Andréia, Júnior, Quarta-Pau, Samuel, Alex Preguinho, foi meu companheiro, doutor Paulo, doutor Valdomiro, de onde estiver, está olhando por nós, doutor Carlos. Também agradecer ao prefeito por ter atendido a maioria das minhas indicações, onde foram mais de 350 indicações ao Departamento de Educação, o qual a gente tivemos que ir lá para reclamar sobre transporte, fomos bem atendidos. Agradecer também ao pessoal da saúde, ao Stefano, onde tivemos bastante reclamações, fomos lá conversar com ele, foi colocado tudo a limpo, conversado, um excelente rapaz, me ajudou muito também. E também não poderia deixar de agradecer ao meu companheiro Jefferson, estivemos juntos. É difícil, gente. E também agradecer a minha família, minha esposa, minha mãe. As 271 pessoas que acreditaram em mim. Agradeço de coração. E estamos chegando no final do ano. Gostaria de Feliz Natal a todos. Um ótimo ano novo, com muita saúde, paz. E que Deus nos abençoe. Só isso, presidente. Está inscrito para a ordem do dia o vereador Célio Aparecido Pinheiro. Boa noite. Senhora presidente, nobres vereadores, quero cumprimentar a todos que acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Acredito eu que sessão ordinária, acredito que seja a última, e talvez a senhora presidente marque alguma sessão extraordinária, se acaso precisar. Quero também agradecer a Deus por mais um mandato esse que foi muito bom, por um outro lado, bastante experiência, tivemos grandes dificuldades, aprendizagem que tivemos ali que aprender meio que na dor, né? Tem um ditado que quem não aprende no amor, aprende na dor. E nós viemos de uma administração, digo, Brasil, de gastos, de bastante corrupção, na época do PT e tudo mais, e sempre há uma esperança, né? Mudando a administração, e o prefeito Murilo
eu acredito que ele cumpriu com as suas obrigações. Contudo, vi de muita crise, muita desordem, uma administração Brasil muito complicadíssima. O prefeito Murilo conseguiu colocar a prefeitura nos eixos, com bastante dificuldade, e a prova disso foi no dia 15 de novembro, né, que o povo acreditou e confirmou o seu mandato, tendo aí um êxito com a grande diferença. E é claro, a opinião de muitos é, por que tal pessoa não mereceu, tal pessoa não mereceu? A urna é a melhor coisa para a manifestação dos que estão contentes ou não, como diz o vereador Fábio. 271 votos, muito voto, bem votado, também um trabalho aí de glórias, trabalhou muito nos 4 anos, todos os 11 aqui, e tem essa diferença de coligação, de partido, que muitas vezes a gente acha até injusto, né? Mas faz parte do sistema eleitoral. Eu quero agradecer a todos os meus colegas vereadores. Foram aí 4 anos de conversa, de debate, de assuntos sempre muito relevante ao município, de bastante interesse ao município, sempre preocupado com a nossa cidade, né? Então, cada um com o seu esforço, com aprendizagem. O Celso, diretor da Câmara, sempre nos auxiliando, o jurídico da casa também, todas as funcionárias e funcionários, sempre de mãos dadas. E eu digo que a gente sozinho, a gente não consegue nada, sempre é bom trocar ideias com os demais colegas, até mesmo com ex-político, outros políticos, outras pessoas, comerciantes, para a gente poder sempre estar trabalhando em prol dos que mais precisam. Tirando esse Covid que está sendo terrível para o mundo inteiro, a nossa esperança é que, assim que comece o ano, já a vacina esteja disponível à população, e que a gente possa dar mais valor à liberdade de não estar usando uma máscara, de poder estar com mais pessoas, de um abraço. Hoje a gente sabe o quanto isso faz falta na vida da gente, né? Mas veja bem que outros problemas acabam abalando a cidade e a vida da gente. Há poucos dias atrás, agora aqui, a nossa cidade foi castigada por uma chuva de granizo de 10 minutos. 10 minutos apenas. E foi, naquele dia, só a nossa cidade. E vejam o que a natureza fez com vários moradores, né? E por um outro lado, todos os vereadores, e principalmente o prefeito, o vice, comovido com a situação. Muitos falam que é obrigação, mas em várias cidades aí acontece isso sempre, e outros prefeitos não estão nem aí. Guarulhos, outras cidades grandes, o prefeito foi até os moradores, mandou a equipe. Está aqui o senhor Marco Aurélio, que acompanhou o trabalho ali da assistente social de todos que ajudaram, comerciantes e tudo mais, mas a prefeitura ali naquele momento trabalhou com bastante carinho e atenção aos moradores, atendendo com lona, com telha, com o que ali as pessoas necessitavam. Então, tirando essa pandemia que a gente vem aí sofrendo, ainda vem esses outros problemas que acabam prejudicando a cidade e os moradores. E isso acaba com que a gente fique entristecido, né? Então esperamos que o ano que vem as coisas sejam muito diferentes, venha essa vacina para o Covid, e que a gente possa dar mais valor a um abraço, aos amigos, a convivência normal, né? Esse ano foi terrível,
muita dificuldade, medo, apreensivo, enfim. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo cheio de saúde e de bastante energias positivas. Obrigado a todos os meus colegas vereadores. Desculpe por alguma coisa, por algum momento, por alguma palavra maldita, mas eu estou aqui para desejar a todos um Feliz Natal. Obrigado. Eu também quero deixar a minha homenagem. Primeiramente, agradeço a Deus pela oportunidade que tive nesses 4 anos. Senhoras e senhores, nobres vereadores, a quem tenho a honra de me dirigir. Hoje chegamos ao final das sessões ordinárias e, consequentemente, ao final de nossa legislatura. Quero agradecer a toda a população que confiou em nosso trabalho, aos funcionários da Câmara e da Prefeitura Municipal. Nesses 4 anos, buscamos, ao lado do prefeito, fazer tudo de melhor para a nossa cidade e nosso povo. Especialmente, quero agradecer a todos os votos de confiança que tive nas eleições de 15 de novembro deste ano. Muito foi feito. Votamos, debatemos, aprovamos importantes leis para o engrandecimento de nosso município. Nossos vereadores se desdobraram para buscar recursos em suas bases do Parlamento Federal e Estadual. Acompanhamos as demandas da população por meio de conversas, visitas, recebimento de cartas, fotos e vídeos. É importante destacar que o vereador não tem o poder de trazer custos para o município. A tarefa de executar é privativa do prefeito, mas isso nunca nos impediu de pedir se fosse esforçar para conseguirmos melhorar a vida das pessoas. Nem tudo foi feito, e também nem poderia assim ser, pois se caso fosse, não seria necessário novas eleições. Tudo se resolveria de uma vez só em um único governo. Logo as coisas vão se ajustando, modernizando e melhorando com o passar do tempo, pois há tempo para tudo e um propósito para cada coisa. Desejo aos vereadores reeleitos e aos novos vereadores sucesso nessa nova empreitada. Que nossa querida Nazaré Paulista continue a ser única razão de nossa luta e que lutemos todos para uma cidade cada vez melhor. Afinal, a política se encerrou no dia das eleições. Agora é hora de união em prol da cidade. Ao prefeito Murilo, que seja cada vez mais triunfante no próximo governo, que possa dar continuidade ao trabalho e que belas e futuras conquistas cheguem logo. Continuaremos torcendo por uma cidade cada vez melhor. Me orgulho muito de ter feito parte dessa casa e de ter ocupado essa presidência. E isso demonstra que cada vez mais as mulheres têm participado das principais decisões em todas as esferas de governo. Espero ter contribuído com minha parte. Em nome de meus colegas vereadores, também falo por todos eles. Esperamos ter lutado por uma cidade melhor. Saibam que todas as coisas são difíceis para acontecer. Não basta ser vereador e prefeito. A burocracia, os entraves, a falta de recursos e a grande demanda, muitas vezes, nos impede de dar resposta à altura do pedido. Mas nosso objetivo nunca nos deixou desistir. Desejo a todos um excelente 2021, que este ano seja coroado pela vacina contra a Covid-19, que Nazaré continue a progredir e crescer cada vez mais, e que a Câmara Municipal continue a ser o grande instrumento parlamentar que garantia do cumprimento da lei e de efetividade para a nossa população. Despeço-me dos colegas vereadores, funcionários e de toda a população que nos assiste nesse momento. Muito obrigado, que permitem que eu tivesse feito para parte desta casa. Dolores dos Santos, presidente. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão às 20h18.
Desejo a todos uma boa semana, um feliz Natal e um ano novo repleto de realizações.